faz tanta coisa e não consegue pegar um lápis, não consegue desempenhar, tem que ver qual é a causa desse mecanismo. Pode ser uma questão sensorial, aí a TO entra muito fortemente, pode ser uma questão de motricidade mais fina mesmo, e aí precisa ser treinado, né? A gente sabe que toda habilidade aprendida, ela precisa ser treinada, né? Executada várias vezes para que essa criança faça esse registro da informação e consiga cada vez mais tornar aquele movimento habilidoso. E é isso, a gente precisa entender, compreender cada processo, né? Compreender cada criança realmente, o que foi que faltou em algum momento para que aquilo ali no futuro não esteja acontecendo. Isso não acontece só com a escrita, pode acontecer com outras habilidades. Então, a gente recebe muita criança que chega lá em habilidades mais altas e não consegue pular, não consegue ultrapassar um obstáculo. Então, assim, a gente não está. A fisioterapia neurofuncional, né, pediátrica, ela não está só naquelas fases de conquista das habilidades né, iniciais, mas a gente vai até além, né? Trabalhar as questões de equilíbrio, de coordenação motora global, né? E aí a criança, como você trouxe, né, com diagnóstico normalmente de autismo, ela tem uma dispraxia associada, que é o movimento mesmo, a dificuldade no movimento. Então, é uma dificuldade realmente, algumas apresentam a hipotonia, não é uma hipotonia alarmante no sentido de que prejudica, né, todas as fases do desenvolvimento, mas essa criança vai deixando lacunas ao longo do seu desenvolvimento, que são espaços no desenvolvimento que eram para ter sido preenchidas e não foram. E aí vai repercutir em habilidades finas, com certeza. Essas lacunas vão repercutir. Sim, isso a gente está falando, minha gente, de criança. E aí, quando a gente vai para um adulto, que eu tenho um aluno, ele é adulto, e aí você imagine, a gente está falando de uma criança que tem essas lacunas, e aí a gente vai para um adulto que tem uma deficiência intelectual, grau, o grave, na verdade, né? Então, você pensa, meu Deus, e aí, o que é que eu faço, né? Num nível bem alto. E aí você fica pensando, cara, como é que eu faço para essa pessoa pegar melhor no lápis? Como é que eu faço para essa pessoa escrever? E aí você percebe, eu estava até observando, Nath, e aí meu aluno, ele tava assim, com o punho muito alto e muito duro, né, para escrever. E aí ele tem toda uma dificuldade motora mesmo de movimentar o cotovelo, movimentar o punho, né? De baixar esse punho para que a letra ela seja mais legível, né? Que você e também que a letra fique mais, como é que eu posso dizer, mais escura. No caso, colocar mais força, porque se ele deixa esse punho aqui alto, né? A criança não, a pessoa não vai conseguir fazer uma letra forte, vai ser aquela letra fraquinha. Então, como é que a gente pode ignorar isso? A gente não tem como ignorar tudo isso. Então, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar informação para que a gente possa estar sempre auxiliando o aluno, o paciente, não importa o que seja seu, se você é terapeuta, se você é terapeuta ocupacional, se você é psicóloga, professora, enfim, fisioterapeuta, a gente tem que sempre observar a pessoa como um todo, né? Então, ali, Nath caiu de novo. Nath caiu de novo. Caiu. E aí, mas ela volta. Mas ela volta. E aí, eu estava observando isso no meu aluno. E aí, hoje que eu tô aqui com a Nath, né? Eu quero até que ela dê umas dicas pra gente dessas questões aqui, ó, ela aqui. Você cai e você fica, né? Só que eu não te vejo, mulher. Preciso que você diga oi, oi. Faça igual aquela música Hello. Vamos lá? É como a vida aqui, essa live, minha filha. É caindo, se levantando, é caindo, se levantando, né? Que não tá fácil pra ninguém, aqui na live também não tá. Já chamei, minha gente, já chamei. Manda pergunta aí, meu povo. Você que tem pergunta, você que tem dúvida, manda aí, minha gente. Pode mandar, que Nath responde. Eu não garanto, não, mas Natália, ela responde. Cadê tu, Natália? Trocou de celular, melhorou a internet.
Mas a gente vai fazer essa última parte agora. Até onde a internet quiser, a gente vai fazer essa última parte agora. Essa é a última parte. Nath, cadê tu, mulher? Vou chamar de novo. Agora vai. Olha, Natália, você vai ter a nossa última parte. Porque peço a Deus paciência, mas o negócio tá. Eu acho que é quando passa avião, Sandra, que tá meio que Pronto, a bicha tá do lado do aeroporto, que ela não é fraca. mesmo. Dami, Acho que é isso. Mas tá enfim, perto do aeroporto? é. Tá vendo, minha gente? A mulher é importante. Não tá nem em Aracaju. Vocês verem. Ó, Então, como estimular a criança a engatinhar? Pergunta aí da Regiane. Pedi pro então, povo mandar pergunta. Pra gente estar respondendo as perguntas pra gente finalizar. Porque essa internet não tá querendo colaborar com a gente, mas a gente vai terminar essa live. Não vai ser ela que vai dizer a gente que vai acabar? Olha, tem uma pergunta aqui. Como o estimular a engatear? Eu já falei aqui. o Como estimular a criança a engatinhar? O engatinhar, assim como todas as habilidades, né, vão acontecer quando essa criança está pronta para isso, né? Então, todos os reflexos precisam estar integrados, essa criança já precisa ter uma coordenação bilateral eficiente, precisa ter força abdominal suficiente também para se ter contra a gravidade, né? E manter a posição de 4 apoios, podendo fazer essa transição, né? Entre a descarga de peso de um lado e do outro. Então, Joelho e mão, que você fala, né? Essas 4 posições. 4. a postura de 4 apoios, né? Apoio nas mãos e nos joelhos. Tá. Então, a criança precisa de assim como para a escrita, precisa de uma série de pré-requisitos para engatinhar. E aí, para a gente estimular, a gente precisa trazer à tona todos esses processos. Então, o início dessa estimulação se dá a partir do momento que a gente começa a posicionar essa criança de 4 apoios, ou ela mesma começa a se posicionar por conta própria. Então, é posicionar a criança de 4 apoios, mostrar objetos para que ela vá tentando buscar fazer esse alcance, né, do objeto e descarregando o peso em um hemicorpo e depois no outro hemicorpo. Daí fazendo essa transição entre os apoios, né, de braços e pernas. Então, para estimular a criança a engatinhar, é nesse processo, assim, é realmente observando o que é que está gerando essa dificuldade para ela, né? Essa questão da dificuldade do engatinhar. Ou o que faltou ainda ela aprender, né? Muitas vezes a criança está nessa construção, né? Na construção desse processo. Então, qualquer habilidade, eu sempre falo que grandes marcos motores, como é o engatinhar, por exemplo, ele precisa que a criança, para que a criança desempenhe, precisa-se que anteriormente a isso ela tenha preenchido aí micromarcos, né? Que são marcos anteriores, né? Justamente relacionadas a essa descarga de peso, a maneira como ela altera essa descarga, né? Como ela faz os apoios, como ela coordena bilateralmente o movimento. Então, é mais ou menos isso. Então, para estimular essa criança a engatinhar, é preciso trazer à tona toda essa questão. Mas se começa assim, colocando ela de 4 apoios, né? Fazendo ela vivenciar essa postura, dessa postura ela alternar esses membros, o uso desses membros, estimular sempre com objetos à frente para que ela tenha o interesse de buscar, né? A motivação também é muito importante. E é isso. Então, para estimular a criança a engatinhar, é isso mesmo. Ó, o avião de novo. Vai cair. E agora deixa eu falar a opinião da que não é especialista. De mãe, opinião de mãe. Bota esse menino no chão, minha gente. Bota esse menino no chão. Bota deitado de bruço. Bota brinquedo, né? Porque assim, às vezes a gente tem a técnica e às vezes tem a vivência. Porque, e também tem outra coisa. Tem criança que realmente pula a fase, né, Nath? Tem criança que pula, não adianta. Meu filho mais velho, ele não engatinhou. Ele se puxava assim de lado, meio sentado, sabe? Ele não engatinhou mesmo de se... mas se a gente estimular e colocar, né, na posição como ela falou aí, eu esqueci agora o nome. Fala, Nath. E a letra dele? A letra sempre foi horrível. E me pega no lápis. É vergonhoso a mãe falar uma coisa dessa professora. Mas vamos lá. Eu não era professora na época ainda, minha gente. Ele pega no lápis de um jeito tão esquisito, ainda bem que ele não tá aqui. Ele pega
Eu não sei, eu não sei. É tão estranho o jeito que ele pega no lápis e a professora tentou tanto nos anos iniciais e não conseguiu. E ele sempre teve essa dificuldadezinha para escrever mesmo. Queria saber se está no caminho certo, como netinho de 6 anos. Arrasou, Rejane. Claro que você tá, mulher. A avó, você sabe muito mais do que eu e Nath. Um exemplo aí prático, né? Não necessariamente a criança precisa ter alguma desorganização neurológica para não conseguir engatinhar. Pode acontecer dessas falhas por falta de experiência. Então, e o engatinhar não acontecer. Algumas crianças têm uma predisposição realmente a passar diretamente para a marcha. Mas por quê? Porque normalmente os adultos posicionam ela mais em ortostase, que é em pé. Então, ela acaba já tendo uma verticalização do tronco. Por que ela vai regredir, né? Ir lá para baixo e querer explorar a um nível mais inferior? Não. Se a criança tá tem maturação neurológica para desempenhar, ela vai desempenhar e acaba passando essa fase. E aí você trouxe um exemplo prático que foi repercutir lá na escrita. Então, foi uma criança que não engatinhou, não tem nenhuma. Uma criança não, hoje é um adulto, né? 16 anos. Então, assim, 16 anos que não engatinhou e teve questões com a escrita. Justamente por quê? Por falta dessa coordenação, né, como um todo, desse sinergismo muscular, que ele deveria ter trabalhado lá no engatinhar, acabou não trabalhando e aí repercutiu na escrita. Andou naquele negocinho assim, como é o nome daquele negócio que coloca a criança e a criança anda? Daquilo etapa, o que você acha daquilo? Anda já. Então, a gente não recomenda o uso de andajá por nenhuma criança. Né? Já foi proibido pela Sociedade Brasileira de Pediatria o uso do andajá, né? Apesar de que a gente vê muito ainda no mercado, a gente vê pessoas comercializando e fabricando, né? Fabricando e comercializando. A gente vê bastante, mas a gente tem esse propósito de difundir, né, essa informação para as pessoas de que realmente não é um equipamento seguro para que essa criança desempenhe a marcha. Assim como não é seguro, né, por realmente causar muitos traumatismos, né, muitas lesões por quedas, ele também limita, né, essa criança de explorar o ambiente. Então, a gente não recomenda. A nossa recomendação é realmente que essa criança vivencie o chão e dessa vivência do chão, ela tenha o interesse em verticalizando, né, esse tronco e esse corpo como um todo. E aí ela começa a subir, a se segurar nos móveis, a levantar, a fazer todo esse mecanismo de transição e inicia a marcha, né? A marcha lateral, depois a marcha para frente, digamos assim, né? Então a gente não recomenda o uso de andajás por nenhuma criança. Não só as crianças que têm algum tipo de condição neurológica, mas por qualquer criança, seja ela desenvolvimento típico ou atípico, a gente não recomenda. Nath, tem uma outra coisa também que eu quero perguntar, que eu fiquei em dúvida. A gente tem mania de colocar a criança muito cedo sentadinha, tipo um bebezinho de 2 meses para tirar foto. E aí tem gente que acha o máximo, tipo, eu tenho uma amiga do meu filho, que eu digo que é neta minha, né? Ela só tem 2 meses e ela bota a menininha assim, pé, eu fico com o coração. Falei, gente, segura essas costinhas, né? Tipo de colocar sentadinha, porque já é bebezinha, coloca na almofada e tal. O que você acha disso? 2 meses, você não acha que é precoce, não? O que você me diz aí? Sim, com certeza, né? Não tem contraindicação da criança vivenciar essa postura antes, né, da idade hábil em que isso normalmente acontece. Então, vários estudos já foram desenvolvidos, né, avaliando inúmeras crianças para saber qual o tempo, né, em que tempo normalmente essas habilidades acontecem. O sentar, ele deve acontecer por volta do 6º mês. E essa criança precisa ter vivenciado tanto o prono quanto o supino. Então, uma criança de 2 meses, a postura ideal para ser posicionada é o prono. Justamente porque é uma fase em que a criança começa a conquistar ali o controle de cervical, então a vencer a gravidade. E quando a gente acaba posturando ela, né, em outras posturas mais, digamos assim, mais avançadas, é uma criança que não vai conseguir desempenhar nenhum tipo de iniciativa para fazer o movimento, né? Então, é uma criança que vai precisar de suporte e vai ficar naquele suporte.
porque ela precisa trabalhar toda a parte muscular, toda a parte estrutural dela, ela precisa trabalhar todos os pré-requisitos para que aquilo aconteça. Então, a gente não, né, assim, não é a postura que a gente recomenda, apesar de que não tem contraindicação para vivência, né? Então, você pode fazer ela vivenciar, ou seja, colocar e tirar, né? Mas a gente não recomenda. A gente recomenda que nessa faixa etária de 2 meses, a criança esteja realmente trabalhando a pronação, para realmente segurar, né, controlar, fazer o controle de cervical. Rejane falou do netinho dela que está com 6 meses. Então, só pegando esse gancho, com 6 meses, né, para estar sendo estimulada essa habilidade. Então, a criança já tem que ter uma boa vivência de proteína para ela conseguir executar um bom equilíbrio, né, entre a ação dessas duas musculaturas, extensora e flexora, e conseguir se manter estável contra a gravidade em verticalização do tronco, né? A primeira verticalização é o sentar. E aí, esse sentar inicia nos 6 meses com apoio anterior, né? Pode começar com 5 também, né? Depende de cada criança. A gente não tem... esses marcos motores já foram muito discutidos, né? Cada criança realmente tem o seu... dentro de uma janela motora, né? Que é um tempo hábil aí para essa criança desempenhar o movimento. Cada criança tem a sua variação, a depender das experiências que ela tem frente ao mundo, frente aos estímulos que ela sofre diariamente. Então, com 6 meses, para estar sendo trabalhada essa questão realmente do controle sentado e estar passando essa criança também por essa pronação. Ela já tem que fazer uma descarga de peso na mão. Aí é quando começam esses processos de força, de modulação de força, para apoiar o tronco sobre os braços, importantíssimo também para a escrita. Então, é nesse momento aí, né, em termos de força, que essa musculatura está sendo trabalhada lá também. Vai cair de novo. Vocês estão me ouvindo? Ai, que susto, que bom que você não caiu. Tô te ouvindo. Vocês ouviram? Eu falei um bocado. Não, a gente ouviu quase tudo. A gente só no finalzinho, quando você estava falando da escrita, né? Que é quando a criança, depois dos 6 meses, que vai começar realmente a desenvolver esses pré-requisitos aí que vai influenciar diretamente na escrita. Sim, sim. Então, essa fase também é muito importante. Na verdade, a modulação de força, ela começa a acontecer quando a criança começa a descarregar peso sobre os membros superiores. Então, isso acontece lá quando ela é muito bebezinha ainda, né? 2 meses de vida, a mãe já posiciona ela para fazer descarga de peso nos membros superiores, para ela erguer a cabeça. E aí, nesse momento, ela já está começando a modular ali a força necessária para suportar o peso da gravidade. Então, é nesse momento que se inicia o desempenho, né, com a integração. Aí vai integrando os reflexos e desempenhando esse processo para a escrita. Entendi. Eu achei muito bacana quando você falou dos marcos ali do desenvolvimento. Todas as mães recebem aquela carteirinha assim da criança, esqueci o nome agora, meu Deus. De vacina. E ali tem essa informação, né, Nath? Dos marcos de desenvolvimento, cada fase da criança. É como o Nath falou. Esses marcos de desenvolvimento, a gente sabe que há uma variação de criança para criança. Só que se sua criança ela está muito distante daquele marco de desenvolvimento para a idade dela, por exemplo, na idade dela, o que se espera? Ali é para a gente ter uma base, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, sabe, Nath? Dos marcos de desenvolvimento, como a família pode se basear, quando é que fica muito distante. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, mas está cortando. Vou pedir para você falar um pouquinho. Tô lhe ouvindo super bem agora. A internet arrasou aí, tá ótimo. Eu estava falando... Eu troquei de lugar. Eu estava falando dos marcos de desenvolvimento, né? Que a família tem que estar atenta, que ali a criança, ali mostra como cada criança tem que estar em cada fase,
Só tá me cortando, a internet tá ruim, então, é. Ah, tá bom. Eu tô ouvindo. Então, cada criança ali, por exemplo, você recebe aquela carteirinha de criança, né? Carteira de vacinação. Ali tem todos os marcos de desenvolvimento, né? Da criança. Então, quando você observa a sua criança, como a gente está falando de pré-requisitos, vamos pensar agora em bebês, né? E crianças até 2 anos, ou até 5 anos. Vamos falar de crianças até 5 anos, tá? Então, você olha ali naquela caderneta, você vai ver os marcos. Claro que existe uma variação, Nath falou que existe de criança para criança. Só que se a sua criança tiver com um déficit muito grande, tipo, já era esperado que ela estivesse engatinhando, ela não está engatinhando ainda. Ou tipo, já que ela já conseguisse segurar o tronco sentadinha, e ela ainda não está, e ela já passou, tipo, já está com 1 ano, então está muito distante, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, quando é o momento da família despertar e dizer assim, não, peraí, meu filho está muito distante do marco e tal. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, famílias precisam despertar sobre o nascimento da criança. Então, crianças que foram prematuras, seja em qualquer for a idade gestacional, mesmo que seja 36 semanas, 37 semanas, que já é considerado digamos assim, a termo, né? Já é considerado dentro de um período bom para o nascimento. São crianças que precisam ter uma atenção muito voltada para isso. Porque são crianças que nasceram antes do tempo. Então, toda aquela experiência intraútero do final da gestação, que era para ela ter vivenciado lá, né, dentro da barriga da mãe, ela não vivenciou. Então, ela veio para o mundo, veio vencer uma gravidade sem ter vivenciado isso, vivenciado outras questões, né, de força intraútero. Então, crianças que são prematuras, que nasceram, né, antes das 39 semanas, devem ser sempre observadas em relação a isso. A grande maioria, né, que nasceu entre 36 e 39 semanas, 40 semanas, tem uma tendência a conquistar todas as habilidades. Algumas apresentam alguns atrasos, mas sempre estão dentro da idade corrigida, né, quando a gente corrige a idade para esse nascimento, né, que aconteceu antes do tempo. Muitas conquistam, algumas demoram um pouquinho mais, e por isso que a gente tem as janelas motoras. A janela é aquela questão, o desenvolvimento daquela habilidade pode acontecer de tal tempo até tal tempo, né? E aí essas janelas é que chamam a atenção. Então, se a criança ela tá com essa dificuldade, tá persistindo nessa dificuldade de avançar nas posturas, né? De avançar nas transferências. Então, é uma criança que precisa de uma avaliação, né? Então, esse risco, esse nascimento antecipado, ele é um fator de risco muito importante para o atraso no desenvolvimento. E aí, as famílias devem estar atentas já a isso, né? E, além disso, se ao longo do desenvolvimento dela, esse atraso acontecer, né? Pode ser, se não foi por nenhum fator de risco gestacional ou de nascimento da criança, né? É uma criança que pode estar vivenciando pouco aquela postura, então ela precisa ser estimulada a desempenhar aquela habilidade, né? O que é importante a gente frisar é que todo marco motor ele é importante para o desenvolvimento da criança, apesar de que a gente sabe que muitas crianças ultrapassam alguns marcos motores, né? Isso é natural de acontecer, mas pelo menos aquela postura, aquela transferência, ela deve ser vivenciada, pelo menos vivenciada. Pode acontecer da criança começar a engatinhar junto com a marcha, pode também, acontece com algumas crianças. Mas o importante é que ela consiga vivenciar aquela postura. Então, assim, a vivência ela é muito importante. Significa que a criança está explorando ao máximo suas capacidades, né, de desenvolvimento frente ao estímulo que ela está passando, né? O estímulo ambiental mesmo. Então, eu preciso, se eu sou uma criança e eu tenho interesse de deslocamento para pegar um objeto, eu preciso fazer esse deslocamento para pegar o objeto. Não é natural que eu tenha essa dificuldade, né? E aí, tendo a dificuldade, o ideal é procurar realmente um profissional, de preferência que seja especialista, porque vai ajudar muito essa família na condução. Né? Às vezes é uma simples orientação, às vezes é uma vivência que acabou ficando para trás, né? E que precisa ser estimulada. Então, quanto mais especialista for o profissional, mais ele consegue direcionar para a causa,
né? Ele consegue chegar lá na causa do que está acontecendo. E aí isso é muito importante. Isso é muito importante que você está falando. Às vezes, os pais, talvez por desinformação ou falta de conhecimento, acham que você tem que levar vou levar no psicólogo, um exemplo, vou levar no psicólogo porque meu filho não está andando, sei lá. Ou então vou levar no pediatra normalmente, né? Vou levar no pediatra. E aí você leva no pediatra, o pediatra te dá umas informações, só que ali persiste. Então o pediatra é quem cuida das crianças, beleza? Mas aí ele vai ter que passar para um especialista. Então é necessário que as famílias entendam e a gente está com esse espaço aqui aberto para isso, para trazer informação, para trazer conhecimento de que, queridos, se seu filho não está acompanhando o marco de desenvolvimento, você já passou para pediatra, já tentou fazer aquilo que passaram para você, não conseguiu, gente, é hora de você ir no especialista, tá? Então, isso seja em qualquer área. Então, é importante também você ir para um especialista, por exemplo, vá numa fisioterapeuta, mas vá numa fisioterapeuta que ela entenda de fisioterapia neurofuncional, porque ela vai poder te ajudar. Então, tudo isso, vocês têm que ter essa sacada, a família, e perguntar assim para o profissional do pediatra, um exemplo. Qual o melhor profissional para eu ir? Né? Qual é a especialidade? Certo? No meu caso, vamos lá, vamos fazer aqui. Meu filho está com dificuldade para ler. Chega e fala para a Nath, está lá na físio e diz, está com dificuldade para ler. Qual é o tipo de professor que eu vou ter que contratar? Né? Você não vai contratar um professor de inglês, vai contratar uma pessoa que seja especialista em alfabetização. Não adianta também você pegar uma professora de banca, que ela não é especialista em alfabetizar, né? É mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês, porque muitas vezes a família se enche de profissionais e às vezes ela não está com um profissional ideal. Sim. Isso é muito importante. Vocês precisam estar com o profissional ideal para a necessidade do seu filho e não somente estar com uma mega equipe. Às vezes você pega 5, 6 profissionais e aquela necessidade da criança ela não é atendida, ela não avança naquilo. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Não está com o profissional ideal, né? Então, que vocês, famílias, aproveitem essa dica aqui da gente. Dica não, que eu não gosto da dica, eu gosto da informação. Essa informação aqui e levem para a vida, tá? Pode falar, Ana. A gente precisa, como eu falei, né? A gente precisa identificar qual é a causa do problema, né? O problema, seja ele qual for, qual é a causa desse problema. Normalmente, o profissional de primeiro contato, né, para crianças com desenvolvimento típico, que não passaram por nenhum fator de risco para o desenvolvimento, é o pediatra. Mas nem sempre o pediatra está pronto que atenda melhor essa demanda, né? Que realmente observe cada marco motor, cada conquista de habilidade motora, que é o fisioterapeuta. Então, em termos de habilidades motoras, né, o profissional que precisa ser buscado é o fisioterapeuta. E aí, alguns pediatras, né, até sugerem esperar um pouco. E eu sempre falo às famílias, né? Na verdade, essa é uma recomendação, a pior recomendação que pode vir. Porque pode ser que essa espera não seja nada realmente, seja só algum atraso pontual, mas pode ser algo mais severo. E essa criança está com dificuldade, uma dificuldade vai levando a outra dificuldade. E aí, algo que poderia ser corrigido de maneira mais pontual, às vezes se torna um problemão, né? Porque você vai realmente virando uma bola de neve. Uma dificuldade vai gerando outra dificuldade. Algumas mais perceptíveis, outras menos, né? Mas, assim, é isso. Precisa observar realmente o desenvolvimento dessa criança, né? Nem toda criança que tem um atraso motor vai repercutir de maneira funcional, negativamente de maneira funcional na vida dela, né? Mas pode ser que fiquem ali questões que vão repercutir. E aí, como é que a gente vai saber se a gente não procura um profissional, né? Se a gente realmente... a ciência avançou muito. Hoje, o acesso aos mais variados profissionais é muito mais fácil, né, de acontecer.
Então, é realmente buscar, né? E aí, a fisioterapia precisa ser buscada, a fisioterapia em neuropediatria ou em pediatria também. Tem profissionais que atendem pediatria sem atender, muitas vezes, as desordens neurológicas, né? Precisa ser buscado realmente para atender essa necessidade da criança, né? É, Que vai repercutir lá na frente, sim, no desenvolvimento dela como um todo, como a gente está falando da escrita. Então, é uma coisa exatamente. muito, muito cedo, às vezes uma dificuldade muito baixa, que é, por exemplo, o apoio nas mãos pode repercutir lá na frente, no engatinhar, na escrita, em outras habilidades, às vezes no esporte, né? E aí pode repercutir, sim. Então, o profissional precisa ser buscado, né? Para a gente sempre facilitar a vida das nossas crianças, né? Verdade. Continuando dentro dessa perspectiva, só para a gente finalizar já, né, gente? Eu quero trazer uma outra informação. Tenha sempre medo do profissional, não importa qual seja o profissional, não importa a área. Se esse profissional falar para você, espere, cada criança tem o seu tempo, vamos esperar, tenha medo desse profissional, puxa, vai para outro. Você vai confiar no profissional que diz assim para você, vamos estimular. Vamos buscar outros profissionais para estar estimulando. Então, eu tive uma experiência muito bacana com uma criança de 1 aninho. Foi uma consultoria. E nessa consultoria, você vê, eu sou pedagoga. E nessa consultoria pedagógica, essa mãe queria estimular essa criança em casa e não sabia como estimular. E aí eu fui a essa casa, vi a criança. E a gente começa a observar coisas, Nath, do dia a dia. E ela tinha ido a uma pediatra. A pediatra, ela é minha cliente. E a pediatra me indicou para ir lá. E aí, ela disse, estimule. Olha, chame Sandra. Sandra vai dar uma consultoria lá. Veja, ela vai ver o que precisa. E você começa a estimular ele em casa. Porque ela não tinha noção do que precisava. Então, eu vou, como profissional, conheço os marcos de desenvolvimento, sei quais são as habilidades esperadas para cada idade. Então, o que essa criança já pode estar fazendo? E coisas que a mãe ficou assim impressionada, que tipo, às vezes falta da família também expor a criança aos estímulos. Porque uma criança que não pega um copo para beber água, para não molhar, entende? Uma criança que você não deixa beber o suco segurando na mão, uma criança que você não deixa pegar uma colher e levar à boca. Aí eu comecei a mostrar à mamãe, ela, não, mas quando for para a escola vai melhorar. Não, mamãe, não vai melhorar. Vai melhorar quando você começar a usar em casa, estimular em casa. Pegar um baldinho, coloca a água do balde para o copo, do copo para o balde. Enfim, várias atividades lúdicas, interessantes, gostosas para a criança. Esperado para a idade da criança. Então, quando você estimula, as coisas fluem. E a criança a mãe estava achando que estava atrasado, que não emitia som. Então, você vai mexer no motor, mexe com fala, vai mexendo com várias outras áreas, porque você está estimulando. As sinapses ficam assim, ó, borbulhando, que a criança está ali, né? Toda pronta para receber informação. Então, a necessidade de você buscar um profissional, a necessidade de você ter um profissional que tenha comprometimento com o desenvolvimento do seu filho. Se você acha que não está no tempo, você está angustiada, vá estimular, busque profissionais que vão estimular seus filhos, né? Que acreditam que o desenvolvimento vem através da estimulação. Porque se você deixar uma criança sentadinha numa cadeirinha, num carrinho, o dia todo, essa criança não vai se desenvolver bem. Você tem que colocar essa criança no chão, né? E é isso. Essa criança precisa explorar, né? Ela precisa explorar o meio, né, em que ela vive. E é muito comum, né, a gente ver o posicionamento das pessoas de acharem que o atraso motor, ele é pontual e ele só acontece com crianças que têm algum tipo de desordem, né, neurológica. E, na verdade, não. Às vezes, a falta de experiência também leva a esses atrasos, né? Como eu falei, a criança, por exemplo, que nasceu prematura, ela pode ter alguma desordem neurológica? Pode sim, porque ela nasceu antes do tempo. Aquele sistema ele não foi desenvolvido da maneira que deveria ter sido, né? Não é à toa que a criança passa 39 a 40 semanas na barriga da mãe, né? Não é à toa, tudo ali tem um processo, né? Ali ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo uma questão de ação e reação, ela vai empurrando contra as paredes para ir gerando esse tônus, essa força. Então não é à toa. Aí a prematuridade veio.
Esse atraso pode acontecer por uma questão neurológica? Pode, mas pode não ser também, pode ser por uma falta de experiência do meio também. Então, toda criança, independente de qualquer que seja o fator, ela precisa ser estimulada, né? Independentemente de... Pode não ter nada essa criança. Essa criança pode não ter nenhum fator de risco para atraso no desenvolvimento, pode ter sido uma criança a termo, mas a falta de experiência pode realmente levar ela a ter atrasos no desenvolvimento e ter dificuldades na conquista de habilidades, né? E isso a gente está vendo muito agora. Tá. Eu tô recebendo muita criança que nasceu agora na pandemia, né? E as mães estão com muitas dúvidas sobre como estimular, porque são crianças que têm vivência com outras pessoas, são crianças que realmente estão ficando mais isoladas do que o que costumava acontecer, brincar com os primos, né? Com a família, então de, né, o cuidado também nesse período aumentou muito em relação a essas crianças. Então, elas estão permanecendo por mais tempo em cadeirinhas, elas estão permanecendo por mais tempo em berços, em chiqueirinhos, né? Em locais que limitam realmente que esse movimento aconteça. E aí, assim, realmente deu um boom ultimamente. Eu sempre recebi muita criança, né? Algumas já vinham com um encaminhamento pela prematuridade, né? Mas agora eu estou recebendo crianças sem fatores de risco, assim, para o atraso no desenvolvimento. Ou seja, a gestação foi tudo ok, o nascimento foi tudo ok, e ainda assim são crianças que estão apresentando atrasos. E aí, quando você vai ver, né, vai verificar o que é que está acontecendo, é realmente a falta de experiência ou a desorganização nessa estimulação. Porque a gente vê também, né, a falta de conhecimento em que o que é que aquela criança precisa atingir naquela fase motora dela. A falta desse conhecimento acaba fazendo com que a família, às vezes, antecipe algum marco motor ou deixe de estimular em algum momento, né, algum outro marco. E aí eu tenho visto também, observado também esse processo, né, dessa desorganização nesse sentido, e não saber o que fazer, não saber como estimular, não saber como conduzir. E por isso também existem, né, as consultorias, né? Não necessariamente uma criança que vai passar por uma avaliação fisioterapêutica vai precisar de intervenção. Às vezes são só orientações que essa família precisa ter para saber como estimular melhor essa criança, né? Saber como estimular, porque toda criança, independente do que seja, ela precisa de estímulo. E não é do estímulo materno somente. É o estímulo do ambiente, colocar no chão e deixar ela brincar com o brinquedo, trazer à tona essa necessidade de movimento, né? Isso já é um estímulo muito importante, né? E aí, muitas vezes, agora, principalmente nesse momento em que tudo tá sendo conduzido com tanto cuidado, às vezes essas questões estão ficando para trás, né? Então, eu já vi, Natália, mas eu não tô colocando ele no chão porque eu tô com medo. E esse coronavírus, e se minha criança pega? Gente, então, é aquela questão do balanço, né? Tudo precisa ser pesado e ser mediado, né? A gente precisa realmente saber o que é benéfico para essa criança e precisa fazer ela passar por aquelas experiências, né? É o nosso papel enquanto adulto que está ao redor da criança oferecer boas experiências para ela. Verdade. Pessoal, só gratidão aqui nos comentários, né? Eu também, coração muito grato. E eu quero aproveitar aqui, já que a gente falou disso e é uma demanda que está grande, eu quero fazer meu merchan dessa consultoria, porque a gente vê a deficiência mesmo, até não tem profissional que faça às vezes, entende? E aí, essa família, só para vocês ficarem sabendo como foi essa consultoria. Essa família, a criancinha tinha 1 ano, ano passado que a gente começou, ele tinha acabado de completar 1 aninho na pandemia, né? E aí, como não tinha mais contato, isso tudo que a Natália falou. Fui lá, avaliei a criança no sentido de observar o jeito dela. Ela já tinha passado por avaliação de fono, já tinha passado por avaliação da pediatra, tá, gente? Eu, como pedagoga, não posso estar avaliando. Fui avaliar pedagogicamente, como se eu fosse uma pedagoga numa instituição, tá? De uma creche que recebe criança assim, o berçário. Então, eu fui lá avaliar, e dentro das atividades que o berçário promove, né, que a gente promove na educação infantil, eu vou observar o que
que é importante para aquela criança, como pode estimular. E ali eu faço um cronograma semanal para a família, de atividades que dia de segunda faz isso, dia de terça faz aquilo, para que tenha, porque às vezes a dinâmica tá difícil da vida da gente, tá difícil para todo mundo, eu entendo. E muitas vezes a mãe, às vezes até esquece, caramba, não lembro se hoje eu estimulei meu filho nisso. E aí entra a consultoria para facilitar a vida dessa mãe, para facilitar a vida dessa família, de dizer assim, você tem um quadro lá, olha, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso. Tirar uma hora que você pare para estimular seu filho. É muito tempo, parece que é pouco. Se você pegar uma hora e você pegar essa uma hora e você dividir de 10 em 10 minutos, você vai ter 6 momentos com seu filho. Então, durante um dia. Então, parece que é pouco, mas não é. Mas se você pegar e fizer exercícios específicos, atividades específicas, você vai estar estimulando áreas específicas. Por isso que é necessidade de um profissional, né? De um profissional ir lá e te falar o que você tem que fazer. Então, eu fico muito feliz porque ultrapassa aquela coisa do ganhar dinheiro, né, Nath? É você ajudar a família, é você ver uma mãe angustiada, já achando que o filho está dentro de algum transtorno, de espectro, ou então, será que meu filho tem alguma coisa? Porque meu filho está assim, angustiado, e você vê essa mãe voltar a ter qualidade de vida, essa mãe voltar a ter confiança de que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu estou fazendo, estou conseguindo, né? Então, essa consultoria ela vem para isso, tá? E eu quero te agradecer, Nath, muito obrigada. Tivemos vários processos hoje para a gente finalizar essa live, mas conseguimos, mulheres bravas, né? Conseguimos, estamos aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, gente. Muito obrigada. Se tiver uma pessoa só aqui nessa live, eu, Nath, mais 3, né? Eu já fico muito feliz porque eu sei que a gente está alcançando uma pessoa e essa pessoa é multiplicadora desse conhecimento. Sempre vale a pena você levar informação. Gente, o que vocês puderem, ajudem. Depois vocês mandem aí para o pessoal, vai ficar salvo aqui no IGTV. Então, muito obrigada, viu, Nath? Um beijo para você. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço imensamente. E a gente viu aqui, né, que desenvolvimento infantil é uma dúvida de muitas pessoas. Né? A gente já pode pensar até em uma próxima live. Com a internet, sim, né? Mas verdade. falar realmente sobre esses marcos motores do desenvolvimento, falar mais especificamente. Hoje eu falei, mas falei de maneira muito geral, zona, assim, né? A gente pode falar de maneira mais específica. Eu acho que é uma dúvida das mães que estão aqui no seu Instagram e com certeza das que estão no meu também, né? A gente trazer esse movimento realmente de trazer esse conhecimento, né, para as pessoas. Então, assim, por mais que a gente fale, não é algo de se absorver tão facilmente, né? É o desenvolvimento infantil. Ele tem muita peculiaridade, né? Ele é muito complexo, né? E a gente precisa realmente trazer. E a gente já pode pensar até numa próxima para falar sobre isso. A gente pode fica marcado, marcos de desenvolvimento, né, para a gente estar falando? A gente pode falar marcos do desenvolvimento, como estimular a criança em cada fase do neurodesenvolvimento. Não sei, a gente pode pensar em algo para um próximo momento. Eu peço desculpa para todo mundo, às vezes que eu caí, voltei. Levantou. Mas voltei, né? Consegui. Voltei pelo espaço aqui todo para ver em que lugar ficava melhor. Mas, assim, o importante é que a gente conseguiu finalizar, né? E assim, é isso, né? Então, eu estou à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, é só trazer a construção. Algumas mães me encaminham vídeos, inclusive pelo direct, me perguntando algo mais específico. Sempre que eu consigo, que eu posso responder, eu respondo. Eu não tenho nenhuma questão com isso, assim. Eu acho que como você falou, o conhecimento ele precisa ser difundido. E muitas mães realmente estão com muitas dúvidas. Então, a gente ajuda da maneira que a gente pode, né? E aí, quem tiver qualquer dúvida, pode me encaminhar um direct perguntando. Ou perguntar a Sandra também. Aí, qualquer dúvida que ela tenha também, ela me encaminha. Tá certo? Estou à disposição. Também a minha casa. Gente, vão lá no Instagram dela. Eu vou abrir depois uma caixinha quando acabar aqui para saber quais são os interesses de vocês dentro de tudo isso que a gente falou hoje, né? Eu vi aqui que Silvia falou para falar assim, de criança prematura, do desenvolvimento de criança prematura. Então, eu vou abrir uma caixinha, a gente vai fazer aí, a gente vai medir
né? Qual foi que o pessoal mais votou e a gente vai estar falando na próxima, tá bom? Tá, joia. Eu quero agradecer imensamente a participação de cada um que esteve aqui. Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas perguntaram. E assim, a gente fica muito feliz. É como ela falou, uma pessoa que já esteja aqui já é alguém interessado no que a gente tem a falar, né? Então, várias pessoas é realmente muito gratificante. Então, eu quero deixar boa noite para todo mundo. Boa noite, minha E gente. estou à disposição para o que precisarem. Tá, amor. Um beijo pra você. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Bom final de semana de paz. Boa noite.